Olá, o meu nome é Carlos e sou caminhoneiro. Eu tenho 35 anos e já estou na estrada há mais de 10 anos. Eu sou até que bem experiente. Já fiz muitas entregas, andei bastante pelas estradas desse país. O Brasil é muito grande, muito mesmo. A gente só entende isso quando vê de perto. E tem muitas coisas por aí, em lugares distantes e isolados, que a gente não faz ideia. Nessa minha vida, eu já vi muita coisa. Coisas boas, coisas ruins e muitas delas nas estradas. Acidentes, assaltos, essas coisas. Mas das coisas que já passei, quero contar o pior que até hoje. Eu sou do oeste da Bahia. Nasci e vivi aqui. Sabe, essa região sempre teve muito pobre, muito mesmo. Muita gente daqui passava necessidade. E o governo não chegava muito aqui. Mas, há alguns anos atrás, um pessoal do estado do Centro-Oeste veio para cá e começou a construir fazendas e investir no agronegócio. Foi muito bom. Antes, costumava faltar emprego. E agora, todo homem bem disposto conseguia arrumar serviço bem fácil, trabalhando nessas fazendas e nas outras coisas que acabaram vindo para cá. E os que mais se deram bem com isso fomos nós, os caminhoneiros. Sempre tinha demanda, sempre mesmo, e o dinheiro estava sempre circulando bem por aqui. Tinha sempre que levar coisas e trazer coisas para cá. E, em uma dessas vezes, eu percebi um serviço em que teria que levar um carregamento de carne até Belo Horizonte, usando a BR-135. A viagem seria relativamente tranquila. Eu teria que sair bem de manhãzinha e chegar no lugar no começo da tarde, lá pelo dia seguinte. O pagamento seria bem bom e não vi muitos empecilhos. Quando o dia chegou, me despedi da esposa e do meu filho e parti para Minas Gerais. Era um dia comum de viagem. A estrada estava tranquila, sem muito o que pensar ou me preocupar. Coloquei umas músicas no celular e fui escutando, para espantar o tédio de passar aquele tempo todo na estrada. E assim, o dia passou sem complicações. Já era noite quando o sono começou a bater e a fome deu aquela apertada. Eu pensei em fazer uma paradinha rápido, só para forrar o estômago, dar um cochilo de algumas horinhas e já prosseguir a viagem. Forçar a direção, quando a gente está assim, pode ser bem perigoso. Então, fiquei procurando um lugar para descansar, talvez um posto de gasolina. Porém, eu não vi nada, e como estava bem desgastado, pensei em parar no acostamento mesmo. Foi aí que vi uma estradinha de terra que saía da estrada principal e entrava mais para dentro do mato. Podia ser perigoso, eu sei, mas não gosto muito de dormir em acostamentos e pensei que lá poderia ser melhor. Guiei o caminhão bem devagar pelo caminho. Era bem estreito e um pouco longo, e cheguei em um terreno que pareceu não ter sido habitado há muitos anos. Havia uma igrejinha velha lá no fundo. As paredes eram bem descascadas pelo tempo e parecia que ninguém entrava lá há muito tempo. E do lado dela tinha uma figueira enorme que parecia ser bem velha. Aquilo era meio estranho. Nunca ouvi histórias boas sobre figueiras e não era normal ver uma igreja afastada no meio do nada. Mas era um lugar bem calmo e afastado, e pensei que não seria incomodado. Um lugar perfeito para um descanso tranquilo. Estacionei o caminhão debaixo da figueira. Jantei uma marmita que tinha levado, então armei minha rede na cabine do caminhão e logo caí no sono. Era mais ou menos umas 20 horas, por aí, e pretendia acordar lá pelas 4 da manhã e continuar a viagem. Mas o meu descanso naquela noite não durou muito não. Em uma certa hora da noite,
eu acordei ouvindo uns barulhos esquisitos do lado de fora do caminhão. Olhei o relógio do celular e marcava umas 11 horas da noite. Achei estranho ouvir aquilo, ali no meio do nada, naquela hora da noite. Eu estava meio que com sono ainda e fui olhar pela janela do caminhão para ver se conseguia identificar a origem daquele barulho. Foi aí que aconteceu algo estranho. Eu vi que aquela igrejinha estava meio iluminada lá dentro. O barulho estava vindo de lá. Pareciam vozes de cantos, só que meio lamentosas e tristes. É óbvio que eu fiquei bastante cabreiro com isso. Pensei que talvez tivesse acontecendo uma missa. Eu acabei parando o caminhão sem a permissão de ninguém, mas me dei conta que já eram mais de 11 horas da noite e que nenhuma missa acontecia nesse horário. Eu comecei a ficar tremendo de medo, mas continuei olhando para lá, para tentar ver o que era aquilo. Foi quando, de uma hora para outra, as vozes aumentaram e a luz ficou bem mais forte. E eu vi, saindo da porta da frente, sem brincadeira nenhuma, umas 30 pessoas vestidas de branco e segurando velas nas mãos. Sabe, eu sabia que eles estavam cantando, mas as vozes mais pareciam lamentos. Era uma língua esquisita que eu não tinha escutado antes. E o mais estranho foi quando olhei para os pés deles. Eles estavam flutuando no chão. Eu juro, por tudo que vi, pareciam deslizar. E quando vi os olhos deles, que eram iluminados pelas chamas das velas, eu vi que eles tinham uma expressão meio vazia e distante, como se não tivessem sentimento nenhum. Tentei fazer o mínimo de barulho possível. Fechei as janelas do caminhão e me deitei nos bancos, torcendo muito para que não colocassem sua atenção em mim. O meu coração batia forte demais no meu peito, mas tão forte que quase consegui ouvi-lo. Eu estava deitado, mas ainda conseguia ver aquela turma andando pelo retrovisor. Estava indo bem devagar e vi que a figura mais à frente parecia ser um padre. Ele tinha o rosto coberto por um capuz e parecia guiar aquilo tudo. As pessoas ficavam olhando para o nada enquanto seguiam ele. Eu tive a pior sensação de toda a minha vida. Um medo que me paralisava totalmente. Me senti uma criancinha indefesa, completamente impotente. Eu sabia que aquilo não era desse mundo. Fiquei ali imóvel, observando aquela procissão dos infernos passar pela igrejinha e ir para o meio do terreno, bem em frente à estrada por onde eu tinha chegado. Eles fizeram um tipo de círculo, algo assim, e ficaram cantando e lamentando naquela língua estranha. Então, me dei conta que tinha duas opções: ficar lá, parado e escondido a noite inteira, ou ligar o caminhão e tentar dar o fora dali. Bom, eu escolhi a segunda opção, mesmo sabendo que eles me veriam. Me sentei no banco, botei a chave e liguei o caminhão, que estava com a parte frontal virada justamente para aquele círculo que eles tinham feito. E quando os faróis se acenderam bem fortes, a luz foi logo de encontro a eles, que pararam de cantar do nada quando me viram lá dentro, ligando o caminhão. Eles ficaram olhando diretamente para mim pelo vidro e pude ver bem o rosto deles. Todos, absolutamente todos eles, tinham um aspecto cansado demais, pálidos, os olhos fundos e escuros de gente morta mesmo. Eles não tinham expressão nenhuma no rosto. Eram homens, mulheres, jovens e crianças, todos lá, parados, olhando diretamente para mim. O meu medo foi grande demais e nem pensei muito. Acelerei o caminhão e joguei ele para cima deles mesmo. Eu nem liguei. E para surpresa de ninguém, não houve barulho ou baque nenhum. Só senti um frio terrível quando passei por onde eles estavam e segui, voltando à estrada
por aquela estradinha de terra. Cheguei na rodovia suando frio, com o coração quase parado de tanto medo. Nem pensei mais em parar naquela noite. Segui direto para BH. Não queria passar a noite parado na estrada nem morto. Vai que eu vi aquilo de novo. Passei o resto da viagem morrendo de medo. Entreguei a carga, dormi umas horinhas por lá, aluguei um quartinho mesmo para recuperar ao menos um pouco da calma. Na volta, eu não parei o caminhão para dormir. Voltei para casa o mais rápido que pude, mas nunca contei nada para ninguém. Sei lá, iam me taxar de maluco. Desde então, eu evito ao máximo dirigir à noite, mesmo que tenha que acabar acelerando a viagem durante o dia. Tem muito mais coisa nesse mundo do que a gente imagina, e suspeito que, talvez, seja melhor a gente nem ficar sabendo, para o nosso próprio bem. Obrigado por contar o meu relato. Uma boa noite a todos do canal.